Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, abra tua mente e teu coração para que o Senhor vai nos ensinar hoje, tá bom? Nós estaremos lendo Marcos de número 3 e olha que as Escrituras nos diz: outra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para aqui, para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar a vida? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia e o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhe dava ordens severas para que não disserem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles a que ele quis, os quais vieram para junto dele. E escolheu 12, designando-o como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E tivessem autoridade para expulsar demônios. E esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, e o que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, o que traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora e mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão ali fora te procurando. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nesse episódio nós vemos que em todo o tempo havia ali religiosos, os homens da lei, que estavam ali através de forças malignas, tentando a todo custo encontrar uma ocasião para prender ou matar Jesus. Jesus estava ali curando as pessoas, trazendo o ensinamento das boas novas, mas a todo tempo existia pessoas com ódio, com ira no coração, porque não exatamente o que é a pessoa, mas sim o que estava na pessoa, são as coisas ruins. E a todo tempo estava ali tentando prendê-lo, Então a gente vê que num momento ele estava ali
no local e tinha um homem com uma mão atrofiada, uma mão mirrada. E era um dia de sábado. E a gente sabe pela cultura judaica, eles têm de guardar o sabá, né, que significa o sábado. Eles guardam, infelizmente, eles têm essa cultura, esse entendimento de que o sábado é um dia sagrado onde eles não podem fazer nada, eles não podem trabalhar, eles não podem usar de compra, eles não podem, por exemplo, se cair um animal lá no pasto a ponto de morrer, eles não podem fazer esse trabalho, esse esforço de, né, resgatar esse animal. Infelizmente deixa morrer. Então tem coisas que são ainda mais profundas, sabe, em questão que põe em risco a vida. E Jesus, ele deixa muito claro, ele fala assim: meus filhos, meus amados, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Quer dizer, vocês preferem fazer o mal do que fazer o bem? Vocês preferem negar ajuda, negar socorro, negar resgate? Porque é sábado. Então, o que vocês preferem? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar a vida? E ali, quando eles foram confrontados com essa palavra de sabedoria de Jesus, eles ficaram quietos, porque não tinha argumento, não tinha resposta, entende? E Jesus ficou irado, olhou ali para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, sabe, por causa dos corações, os corações atrofiados. Aquele homem que estava com a mão atrofiada foi curado, mas aqueles homens que estavam vindo Jesus estavam com o coração atrofiado, com o coração endurecido, né? E Jesus ali operou aquele milagre na frente de todos. Ele teve ali a sua mão restaurada para a honra e glória de Deus Pai. Então, os fariseus ali, ao ver aquilo, deviam se alegrar e entender os ensinamentos de Cristo e seguirem a Jesus e se libertar daquelas más condutas, daquela religiosidade que estavam levando todos eles ao inferno. De vez eles se converterem com as boas novas que Jesus estava pregando, não. Eles saíram e começaram a conspirar contra Jesus. Algum plano para poder matá-lo. Olha a maldade. Olha só o que eles permitiam, né? A sua mente e o seu coração maquinar contra Jesus. Então Jesus ali ele se retirou, pois ele sabia da maldade dos homens. E ele foi até o mar, né, com os discípulos no barco ali. E ali uma grande multidão estava seguindo eles. Então, por onde Jesus caminhava, meus irmãos, ali estava a multidão, porque todos sabiam do poder que estava sobre Jesus. Infelizmente, nós podemos tirar um ensinamento disso, que muitas pessoas estavam indo atrás de Jesus não porque ele tinha boas novas a respeito de ensinamento, da salvação, do reino do Senhor que estava sendo restabelecido sobre o povo, né? Aquela aliança que havia se rompido por causa do pecado lá através de Adão e Eva, que estava sendo consertada, restaurada, transformada por Jesus Cristo. Eles não tinham esse discernimento, eles estavam indo atrás de Jesus porque eles precisavam de alguma coisa, e essa coisa não era a salvação, e sim uma cura, uma libertação. Não que isso seja errado, nós irmos atrás de Jesus também por causa dessas coisas, mas não é o foco. O foco é a palavra, o foco é a restauração, a salvação através de Jesus Cristo. Amém? Mas aquelas pessoas só tinham interesses em poder ser curado de alguma enfermidade, restaurada de alguma coisa, ou algum filho que era endemoniado. Então eles estavam indo atrás nesse sentido. Então Jesus ele estava ali, né, a todo tempo sendo empurrado, a todo tempo sendo comprimido, e tudo que onde Jesus passava era iminente a cura, a transformação, a libertação, pois ele é o Filho de Deus. Então a gente via que até os próprios espíritos imundos que estavam sobre as pessoas, eles gritavam, eles se prostravam quando Jesus estava chegando próximo deles, e eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então ali eles diziam, né, a soberania do Senhor. E Jesus não queria que fosse de imediato espalhado isso, porque ele queria ter livre acesso sobre todas as regiões. E conforme isso sendo propagado, né, o poder, quem era Jesus, ali muitos povos começaram a restringir a sua caminhada. Muitas pessoas se interrompiam dele entrar sobre a sinagoga, sobre os tais locais. Então, mas isso foi inevitável. E Jesus, onde ele passava, ele causava algo maravilhoso em confrontar as trevas. Então ele causava um grande dano para o poder das trevas, né? Onde o inimigo dominava, Jesus passava ali, ele trazia a libertação, a restauração sobre as famílias, sobre as cidades. Era algo maravilhoso.
Jesus é lindo em tudo que ele faz, amém? E posterior a isso ele se afastou ali, designando os seus servos, né? Os seus discípulos, aonde ele ali consagrou a eles apóstolos, né? Onde eles iam estar construindo, sabe, como eu posso dizer, fazendo obras, né, constituindo obras, criando, sabe, o exemplo perfeito do que as pessoas tinham de seguir. Então eles iam ali discipulando as pessoas, construindo obras. Esse era o desígnio que Jesus deu a eles. Então a gente vê que a todo tempo Jesus ele trazia a restauração, a palavra verdadeira, e isso é para os nossos dias de hoje também, meus amados. Nós também somos levantados como os filhos de Deus. O Senhor nos consagra, sabe, para fazermos a sua obra e a sua obra com excelência. Nós temos sim que ser um povo unido, né? Porque Jesus deixou muito bem claro através daquele argumento que aqueles religiosos, aqueles homens malignos diziam que Jesus estava operando estas coisas por Beelzebul, e Jesus deu esse grande ensinamento de que não existe um reino dividido que subsista, não existe. Então tudo que é dividido não perece, não é concreto, sabe? Não é sólido, ela perece. Então, se a casa de Deus estivesse dividida em pensamentos, dividida em comunhão, meus amados, a mesma coisa, perece. Porque Deus ele não age na divisão, entende? Deus não age. Então, meus amados, nós temos que fortalecermos uns aos outros, temos que ajudar a todos em oração, em ajuda, em conselho. Nós também temos que nos consagrar constantemente, porque os dias maus vêm para todos nós, sabe? A gente passa por situações que é desagradável, que a gente não gostaria de passar, mas infelizmente nós estamos propícios a todas essas coisas. Jesus sofreu muito, os discípulos sofreram muito, todos sofreram muito. E Jesus deixou claro que no mundo nós teríamos muitas aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu todas essas coisas e o Espírito Santo de Deus que está conosco nos ajudará a vencer também. Então eu sei, como Davi dizia, que uma noite inteira pode ser de choro, pode ser que nós venhamos chorar a noite toda, noite de trevas, mas a alegria do Senhor certamente virá pela amanhecer. Então o amanhã de Deus vai vir na minha vida, vai vir na tua vida com toda certeza, desde que nós estejamos pelo caminho certo, estejamos com a mente e o coração voltado para a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai nos restaurar, que Deus vai nos capacitar, nos fortalecer cada dia mais para vencer todas as nossas fraquezas, vencer todas as nossas mazelas, nos libertar, nos transformar de dentro para fora, para que sejamos segundo o coração de Deus Pai. Amém? Essa é a vontade de Deus, onde ele diz lá no finzinho, esta é a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus serve a Deus fielmente, não abandona, independente da circunstância, não desiste, independente do problema. Todos nós passamos por problemas gravíssimos, todos, cada um tem uma história para dizer triste, algo que passa ou passou, que trouxe muita tristeza, mas essa tristeza ela é temporal, essa tristeza ela não é uma essência de uma pessoa que vive nisso, e sim uma circunstância que nos ocasiona isso. Então, meus amados, é temporário. Então creia que quem faz a vontade de Deus é irmão, é irmã de Jesus Cristo, pois ele disse, aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. Então, meus amados, vamos fazer a vontade do Pai, que é andar em caminhos corretos, que é ter uma vida digna, uma vida de santidade, é ajudar o próximo como a nós mesmos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Sendo assim, nós iremos vencer todas as nossas dificuldades e agradar o coração de Deus e trazer cada dia mais Deus para perto de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.